vista de as crianças terem o mielheiro. Acho que é importante para elas começarem também, como a Rui disse, a perceber a importância do peso e do que é que podem fazer com o mielheiro e à medida que vão avançando na idade, começar a perceber o valor, o real valor do dinheiro. Depois, colocar, por exemplo, ou pegar nas crianças e introduzir-lhe conceitos e torná-las parte integrante de vários processos, nomeadamente das compras, ou seja, eu dou sempre este exemplo que é as crianças fazerem parte da elaboração da lista das compras, saberem colocarem com a ajuda dos pais os preços, o que é que vão comprar e perceberem aqui um bocadinho a diferença de bens essenciais de não essenciais, acho que isto é fundamental. Depois a partilha em família, e claro, não ter medo, como a Rui estava a dizer, que acho que é fundamental. O assunto de finanças, de dinheiro, deve estar sempre em cima da mesa e deve ser um assunto normal, portanto não deve ser algo que, de certa maneira, é imposto, deve ser algo que deve ser normal, um assunto normal, falado em família, e claro, sempre com as crianças bem perto, para elas cedo começarem a perceber e ao longo do tempo que o sentido de responsabilidade é muito importante e, claro, estamos a falar em que vai-lhes ditar um futuro completamente diferente porque já vão com conceitos muito mais, de certa maneira, que são importantes para o crescimento deles e para o desenvolvimento deles. Depois, a tal mesada e semanada, que acho que é fundamental, muito dependendo das idades. Eu diria que até aos 13, 14, por aí, eu defendo um pouco a questão da semanada e a partir daí a mesada, mas sempre para a criança ter esta responsabilização, portanto, desde cedo tentar fazer com que eles cedo percebam que é importante ter aquele montante e que os pais não vão dar mais por eles gastarem o valor que gastaram, portanto, ter aquele tempo para de certa maneira, saberem e aprenderem a gerir o dinheiro, em que uma parte pode ir para o milheiro, outra parte pode ser para eles gastarem. Portanto, esta questão estes conceitos da mesada e da semanada fazem todo sentido. E depois, sem dúvida nenhuma, eu acho que o papel dos pais aqui, o incentivo dos pais, de forma a que não só eles façam ou eles tomem consciência, mas que eles percebam que é importante. E acho que a questão do incentivo dos pais é fundamental. Estas são algumas das dicas. Estendia esta questão aos restantes. Flávia, dicas fundamentais. Já muita coisa foi dita, eu aqui acho que só reforçaria o tema da responsabilidade, não é? E se calhar da responsabilidade também em poupar e de passar as mensagens às crianças de quando querem alguma coisa e a partir do momento em que elas já ganham algum dinheiro com isso, seja semanada, seja mesada, dos pais reforçarem se elas querem alguma coisa, vão ter que passar por um processo de poupança até conseguirem, não é? Eu quero uma coisa que custa X e ainda não tenho esse valor, então eu se calhar vou ter mesmo que esperar pelos próximos 3 meses ou pelas próximas 4 semanadas até conseguir efetivamente comprar isso com o meu dinheiro e com o meu custo. Portanto, eu acho que isso também se calhar reforçaria esse conceito, a responsabilidade de gerirem o seu próprio dinheiro. Uhum. E focando nos educadores ou nos professores, atualmente o projeto Orienta-te está em quantas escolas ou em que zona? Nós neste momento estamos no país inteiro, estamos com cerca de, este ano, com 1.800 alunos e com mais de 70 professores que tivemos a formar e que estão neste momento a fazer a replicação em sala de aula dos conceitos que aprenderam connosco. Para os professores em si, quer dizer, para além da informação que eles já têm do mecanismo mais formal do referencial, não é, que é dado pelas escolas, o projeto Orienta-te traz aqui uma forma também um bocadinho diferente de ensinar este tipo de conceitos em sala de aula e de passar alguns conceitos, mas quer dizer, é quase fundamental que haja uma ligação entre aquilo que os pais ensinam em casa e o valor do dinheiro que os pais podem, e desses conceitos que os pais podem transmitir, e daquilo que são os mecanismos mais formais que são dados na escola, não é? Portanto, devia existir pelo menos aqui um canal de comunicação para se perceber claramente o que é que a escola está a partilhar relativamente ao valor da moeda, quando eles começam no terceiro ano do primeiro ciclo, até depois a todos os outros anos, o que é que eles estão a discutir na escola e que os pais saibam o que é que está a ser falado, não é? Para conseguirem complementar. À partida, consegue-se fazer isso com as crianças, não é? Porque elas perguntam, quando são mais pequenas, cada vez que aprendem qualquer coisa nova, querem sempre fazer essas perguntas aos pais, não é? Especialmente quando estão a tentar perceber o que é caro e barato, elas naturalmente vão fazer esse exercício. Mas depois quando quando as crianças se começam a tornarem jovens, é um bocadinho a ver mais essa partilha, não é?
E qual é que é o caminho, neste sentido, neste caso do projeto Orienta-te, para o futuro? É termos Portugal inteiro com escolas a ensinar literacia financeira aos seus alunos? Nós queríamos, nós queríamos muito. O ideal seria nós termos formar professores, não é? Para garantirmos também a sustentabilidade do projeto. Isso acho que foi uma das grandes mensagens para nós este ano, foi termos feito esta... Claro que é importante falar com as crianças e falar diretamente com os jovens, mas é também importante falar com os educadores, é fundamental falar com os educadores, porque nós temos níveis de poupança, como falávamos há pouco, não são propriamente os níveis mais interessantes e a literacia financeira no país também não é? E não é com os adultos e, portanto, temos que ter a garantia que os educadores que estão a falar com as crianças também têm essas ferramentas, porque muitas vezes não têm, não é? Rui, sei que já foram muitas dicas referidas ao longo desta conversa, mas ainda assim gostava de saber se tem alguma para acrescentar fundamental para pais e educadores. Focava aqui talvez em 2 temas e não em direto às dicas. Primeiro, e reforçando a mensagem de falar sobre dinheiro, que acho que é mesmo importante. Essa é a principal dica que eu posso deixar aqui hoje. É não haver vergonha de falar sobre um tema que faz parte das nossas vidas e que tem que ser uma coisa feliz. Nós temos que olhar para o dinheiro como uma coisa positiva. A segunda, e um bocadinho como a Flávia também dizia, nós temos que unificar. Ou seja, ninguém vai conseguir fazer isto sozinho. É preciso mais Orientas, é preciso mais da AZ, é preciso mais o Todos Contam, que é o programa do Governo de literacia financeira, que está muito bem feito, mas que nós chegamos às escolas e perguntamos e poucas escolas sabem ou conhecem ou têm acesso. Portanto, é preciso todos nós fazermos este caminho. Portanto, um discurso mais unificador, dizer que é preciso mais projetos como estes, é preciso andarmos todos a fazer barulho, é preciso andarmos todos na rua a falar sobre isto, haver cada vez mais projetos sobre literacia financeira. Como a Flávia dizia bem, não olhem para o gráfico que ainda agora esta semana passou nas televisões em Portugal. A cor da literacia financeira em Portugal não era simpática no modelo de cores que tinha esse gráfico. Portanto, isto vem mais uma vez demonstrar que é preciso de todos. Não é o Doutor Finanças, nem ninguém sozinho que vai conseguir fazer esse caminho. Nós, enquanto sociedade, enquanto mentores destes projetos, destes maravilhosos projetos, como a Orienta, como a AZ ou como o Doutor Finanças, estamos a fazer todos o nosso caminho, mas é preciso mais. É preciso haver mais e é preciso se querer, porque depois nós chegamos às escolas e os professores dizem-nos: mas nós não temos tempo, já temos uma carga horária tão grande para falar de tudo o resto que nos obrigam, como é que nós agora introduzimos aqui um tema de dinheiro? E ainda por cima alguma coisa chata. O dinheiro não é chato. O dinheiro, se calhar, é tão importante como a história de Portugal ou como outro tema qualquer. Agora, temos que ser todos a fazer esse caminho para mudar um bocadinho, para haver esta percepção, e a Flávia acho ótimo também o Orienta ter passado também para os professores ganharem o conhecimento, não é? Porque se os professores também não tiverem o conhecimento para passar aos alunos, nós estamos numa emboscada, não é? Queremos falar com os alunos e não é perceptível o valor que isto tem em quem decide se nós vamos falar com os alunos ou não. Ao final do dia, é o diretor de turma, ou o diretor do agrupamento, ou quem quer que seja. Portanto, é preciso claramente fazer este caminho, e termino dizendo que é preciso mais projetos como estes que estamos aqui reunidos, é preciso falarmos mais todos sobre estes temas e assim contribuirmos para um Portugal mais letrado.